curve a sua cabeça e peça a Ele: Senhor, fala comigo nessa manhã. Fala no meu coração nessa manhã. Me livra dos meus medos, dos meus temores. Traz restauração sobre a minha casa, sobre a minha família. Cura-me dessa enfermidade. Senhor Jesus, eu preciso de Ti nessa manhã. Libera aqui da Tua palavra viva e eficaz, que é mais poderosa do que nós pensamos. Pelo Teu poder agora, Jesus, libera do Senhor nesse lugar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Você tem fome de Deus? Aleluia. Então você está no lugar certo. Espero que você saia daqui alimentado hoje, em nome de Jesus. Se você quer mudar de vida, coma bem. Se alimente bem. E nessa manhã eu te convido então a se alimentar bem pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. A história nos mostra que no período ali em que Jesus ia manifestar, que o Messias ia manifestar, existia na nação de Israel uma grande expectativa que iria aparecer esse Messias. Historicamente falando, existia uma expectativa que Deus ia enviar um dominador do mundo, um homem que iria livrar o povo de Israel dos seus inimigos, um homem que seria o libertador do povo de Israel. E eles esperavam ali um rei, esperavam alguém que seria poderoso, eles esperavam alguém que poderia chegar e trazer ali paz sem fim para eles, naturalmente falando. Mas interessante que as coisas de Deus não são as coisas dos homens. Existe uma pequena diferença. Deus, Ele não anda pelas coisas dos homens. E você não deve andar pelas suas próprias coisas. Você tem que andar de acordo com a mente de Deus. E o interessante é que esse povo ali, então, esperando esse Messias, esse rei poderoso, esse governador poderoso, de repente aparece um bebê. Um bebezinho. Que nasce de uma virgem. Interessante que isso vai contra qualquer coisa que eles estavam pensando naquela época. E muitas vezes você está pensando muitas coisas a respeito de Deus hoje. E talvez está pensando coisas erradas. E vem um bebezinho. Por que Deus manda o seu filho como um bebezinho? Deus não poderia mandá-lo já adulto? Já não poderia mandá-lo como o povo de Israel esperava? Como um governante poderoso, que iria dominar o mundo inteiro? Mas Ele manda um bebezinho. Tem algum bebezinho aqui perto de nós? Se tiver, olha só ali um bebezinho no fundo ali. Mais um. Bebezinho nascido de uma virgem. Em semelhante de carne pecaminosa. Deus Todo-Poderoso agora, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela existe, agora envolto no corpo de um bebê, frágil, dependente. O Criador agora dependendo da criatura, o Criador agora dependendo da criatura para amamentar, para cuidar, para guardar, para proteger. O Deus Todo-Poderoso se submeteu a isso, por mim e por você. E interessante que esses reis, os pensadores, os filósofos da época, os estudiosos, a maioria deles esperavam o Messias. A maioria deles. Mas aí Deus manda um bebê, que é o Messias, mas é um bebê, um bebezinho. Sabe, por que Deus manda um bebezinho? Como eu disse, é altamente dependente. Um bebê é altamente dependente. Deus se colocou numa condição de estar altamente dependente do homem. Impressionante. Altamente dependente de Maria e de José. Altamente dependente de ser
guardado e protegido por Ele. Por esse casal que Deus escolheu. Um bebezinho é vulnerável. Um bebê é dócil. Você fica com medo de algum bebê? Não. Um bebê, ele é altamente dócil. Você vê um bebê, dá vontade de pegar ele, abraçar e beijar e apertar. É ou não é? Ao o Senhor entrar na história humana, Deus está dizendo para mim e para você, que Ele não veio aqui para te ameaçar. Ele não veio aqui para te condenar. Ele não veio aqui para te julgar. Ele veio para te dar vida, te livrar da morte eterna e dos pecados que te perseguem e te condenam. Ele faz isso numa forma mais dócil e vulnerável possível, para que você não tenha medo dele, como uma criança. Como uma criança, então, o Messias nasce, um bebezinho nasce. É o Pai mostrando a intenção dele para você. Ou não ouvistes, diz a palavra de Deus, misericórdia quero. Deus poderia vir, como Jesus vai vir, assentado um cavalo branco, e da sua boca vai sair uma espada afiada. Ele vai vir assim, um dia. Espero que seja breve. Se possível hoje. Quem crê diz amém. Mas nesse momento que eu estou contando para vocês, ele veio como uma criança. Ele veio como um bebezinho frágil, para não transparecer ameaça nenhuma para nós. Para que você possa se apegar a ele. Para que você possa se aproximar do Deus vivo e verdadeiro. E o interessante, que ao fazer isso, a Bíblia fala que com o passar dos dias e dos anos, esse bebezinho ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante das pessoas. Sabe, a vontade de Deus para mim e para você é que você cresça. Não só em estatura, mas em sabedoria e graça diante de Deus. E em um determinado momento a Bíblia fala que Jesus agora, já homem, ele foi em direção a João Batista. João Batista era um profeta, e a Bíblia fala, Jesus fala isso, que ele foi um dos maiores homens de Deus até aquela época. Não existiu ninguém maior do que ele, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E Jesus vai em sua direção, e João Batista faz uma afirmação. Eu gostaria que cessasse toda a movimentação aí no fundo. João Batista faz uma afirmação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos falar comigo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é maravilhoso, porque não existia até aquele momento alguém que pudesse tirar o pecado do mundo. No máximo o que acontecia era cobrir um pecado através de um sacrifício. Mas até aquele momento, o Cordeiro de Deus, que foi ali anunciado por João Batista, ele tinha poder de tirar o pecado do mundo. Sabe, se na sua vida hoje existe alguma condenação, o Cordeiro de Deus tem poder de tirar o pecado do mundo. Se na sua vida hoje existe alguma culpa, o Cordeiro de Deus tem o poder de tirar o pecado do mundo. Se sobre a sua vida existe algum juízo, julgamento, o Cordeiro de Deus tem o poder de tirar o pecado do mundo. E essa foi a afirmação que João Batista fez. A Bíblia fala que saindo dali então, após essa afirmação, Jesus foi batizado. E aí então ele iniciou o seu ministério. E a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi levá-lo para o deserto. A Bíblia fala que ele foi tentado por 40 dias. Por 40 dias no deserto. E nesses 40 dias, sendo tentado pelo diabo, ele não pecou. Nos 4 evangelhos, dão testemunha a respeito de Jesus.
que ele era sem pecado, que nele não havia pecado, que nele não havia falta, não havia falha. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não havia falha nele, não havia pecado nele. E ele inicia então o ministério dele. E nessa caminhada do seu ministério, a Bíblia fala que ele foi chamado de amigo de pecadores. E hoje é um culto do amigo. Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Se você se enquadra nesse perfil, ele é seu amigo hoje. Porque em nós não habita bem algum em nós mesmos. Em nós mesmos não habita bem algum. Nós, na nossa carne. Mas o nosso espírito habita o Deus vivo e verdadeiro. E hoje mesmo ele pode habitar dentro de você, se você não o tem. E a Bíblia então fala que ele começou o seu ministério, e alguns se levantaram, e o chamaram também de glutão. Glutão é aquele que come muito. Beberrão, falava que ele bebia demais. E amigo de pecadores. Sabe por que o chamavam assim? Porque ele andava com essas pessoas. Sabe, hoje o Senhor quer mudar a sua história. Mudar a sua vida. Transformar a sua casa, o seu relacionamento, os seus filhos. Tudo que te cerca. E é esse amigo que tem poder para fazer isso. Apesar de talvez você ter muitos amigos, nenhum deles tem o poder de fazer isso. O verdadeiro amigo tem poder de fazer isso. E o interessante, que assim que ele inicia o seu ministério, a Bíblia diz que ele foi fazendo milagres, sinais e prodígios. Quantos precisam de milagre aqui hoje? Aleluia, está no lugar certo, é aqui mesmo. A Bíblia fala que ele fez tantos milagres. João diz o seguinte, que Jesus fez tantas coisas, tantos milagres, que se fosse escrever, não caberia nos livros todos que existem no planeta Terra. Mas os evangelhos relatam aproximadamente 35 milagres. Desses 35 milagres, eu separei cerca de 5 ou 6 para nós falarmos hoje. Se você precisa de um milagre aqui nessa manhã, eu quero que você esteja atento aqui agora. O primeiro milagre de Jesus é num casamento. Será por que Jesus escolhe um casamento para fazer o primeiro milagre dele? Tem alguns motivos. O primeiro motivo é para falar para você e para mim que ele quer casar conosco. Que ele quer fazer aliança conosco. Que ele quer falar para você que tudo que é dele é seu. Ele é sem pecado. Então você tem a santidade dele agora. Ele tem toda a provisão. Então você tem a provisão dele agora. Deixa eu te contar uma ilustração. Imagine que um homem muito rico, case com uma prostituta. A partir daí, essa mulher, ela não vai precisar mais se prostituir. Por quê? Ela fazia isso por dinheiro. O homem muito rico vai cuidar dela. E esse homem muito rico dá um talão de cheques para ela usar. Quantas esposas aqui tem talão de cheque do marido para usar? Aleluia, ó. Só uma levantou a mão. Você não tem não, amor? Levanta a mão. Aleluia. 4 levantaram. Ô irmãos, ajuda aí. Dá mais talão para essas irmãs aí. Um cartão de crédito. As irmãs não estão falando amém, elas não querem. Não querem. Mas olha que interessante. Esse homem muito rico dá esse talão de cheque para essa mulher. E agora tudo que é dele é dela. E ela vai na loja e vai comprar as roupas.
Mas lá no talão de cheque está escrito o nome do seu marido. Quem está pagando? O marido. Quem está usando? A esposa. Da mesma maneira, o Senhor nos deu um talão de cheque. Nós éramos pecadores, irmãos. A Bíblia fala que a nossa natureza nos afastava de Deus. Mas Jesus vem e muda a sua natureza e a minha. E nos dá um talão de cheque, assinado. Assinado. E agora nós chegamos diante do mundo espiritual e declaramos: nós somos abençoados, nós somos perdoados, porque o meu marido, o meu esposo já pagou o preço. Aqui está o talão de cheque. Aleluia. E aí então, Jesus faz o seu primeiro milagre num casamento. Vamos ser sinceros? Se eu estou começando o meu ministério, teve um evento agora lá em Orlando, que tinha aproximadamente 50 mil pessoas ali, chamado Descend. 100 mil? Ok, por volta disso, mas volta para cá. Tinha muita gente ali. Se eu fosse escolher começar o meu ministério com milagres, sinais e prodígios, eu iria para esse lugar, aonde estava todo mundo ali. Eu iria fazer um milagre nesse lugar, porque eu ia ficar conhecido ali. Mas Jesus não. O primeiro milagre dele, ele faz num casamento. E numa festa de casamento, onde o povo está bebendo. E acabou a bebida. Sabe, talvez alguns de nós escolheríamos o quê? Um estádio. Mas ele vai numa festa de casamento, transformar água em vinho. Isso aqui tem um sinal espiritual. Sabe, a primeira coisa que eu quero te falar nessa manhã: Deus quer restaurar todas as áreas da sua família. Ele começa por um casamento porque a família é importante para ele. Ele começa por um casamento porque a sua aliança com a sua esposa, a sua aliança com o seu marido é importante para ele. Os seus filhos são importantes para ele. A salvação é para a sua casa. Então ele começa num casamento demonstrando que o que é importante para ele é a família. E o interessante, que ele vem trazer sabor para esse casamento. Que ele vem trazer cheiro para esse casamento. Que ele vem trazer vida para esse casamento. Água não tem sabor. Água não tem cheiro. E glória a Deus por isso. Mas o vinho tem sabor. O vinho tem cheiro. E o vinho alegra o coração. Diz a palavra de Deus. E esse vinho que eu estou falando é o vinho que o Senhor Jesus dá. Sabe, ele começa por um casamento. Você não fica chocado? Por que ele começa por um casamento? Porque é um sinal que ele quer restaurar completamente a sua família. É um sinal que ele quer restaurar completamente o seu casamento. Sabe, Jesus, ele é um Deus, e é um Deus de aliança. Ele começa então, na celebração da aliança, um milagre. Sabe, o primeiro milagre que o Senhor quer operar hoje então é restaurar a sua vida. Restaurar, trazendo sentido, prazer na sua casa, alegria na sua casa. Sabe, talvez você pode dizer, mas todo mundo pode fazer um vinho. Sim, qualquer um de vocês podem fazer vinho. Para fazer um vinho, você vai ter que plantar uma parreira, uma videira. Vai demorar aproximadamente aí 1 ano para ela começar a produzir. E as primeiras uvas não são boas para produzir um vinho. Você vai ter que esperar mais um pouco. Mas a partir da colheita das uvas, você vai ter que fazer a preparação de pisar essas uvas, de moer essas uvas e esperar ela produzir o vinho. Depois disso, produzido o vinho, você vai ter que engarrafar esse vinho, e esperar um tempo para ele amadurecer, para ele se tornar um bom vinho. A Bíblia diz que Jesus fez o melhor vinho na festa do casamento. Então, se você quer produzir o melhor vinho no seu casamento, você pode produzir naturalmente. Provavelmente vai demorar uns 30 anos. Você já viu aquela história? Nossa, nós fizemos 30 anos de casado, agora que o nosso casamento está bom. Mas Jesus quer que você tenha um casamento bom desde o início dele.
É desse vinho que eu estou falando nessa manhã. Sabe, esse é o primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus tem a ver com a família. O segundo milagre tem a ver com a cura de um paralítico. Está lá em João, capítulo 5, versos 5 ao 7. A palavra de Deus diz o seguinte: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Fala assim comigo, 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? Jesus tem um senso de humor, né, irmãos? Eu estou há 38 anos, paralisado, irmãos, querendo ser curado, com essa enfermidade, talvez mexendo sua cabeça. E Jesus vira para mim e fala: você quer ser curado? Como assim, Jesus? Claro que eu quero ser curado. Mas o homem não teve essa resposta não, viu, irmãos? Olha a resposta dele. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você quer que eu seja curado? Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Sabe, esse homem estava paralisado há 38 anos. 38 anos com essa enfermidade. 38 anos paralisado. Fica paralisado aí 10 segundos. Freeze. Agora imagina ficar paralisado 38 anos. Sabe, o mais impressionante disso tudo é que Jesus olha para ele e vê ele e sabe o que está acontecendo. E vai na direção dele e fala: você quer ser curado? Sabe, em nome de Jesus eu estou aqui nessa manhã para te perguntar: você quer ser curado? Você quer ser curado da sua paralisia? Quer ser curado da sua paralisia espiritual? Quer ser curado da sua enfermidade? Quer ser curado nessa manhã? Só quem quer diz amém. Sabe? Qual que foi a desculpa? A desculpa desse paralisado? A religião. Ele olhou para a religião e não olhou para o Deus Todo-Poderoso. Ele olhava para a religião, mas não olhava para o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que de tempos em tempos, num tanque, passava um anjo, e quando ele agitava as águas, aquele enfermo que caía ali era curado. Acontecia milagres ali nesse tanque. Mas ele esperava que essa religião o curasse. E chega o Deus Todo-Poderoso diante dele e pergunta: você quer ser curado? Hoje eu estou aqui em nome de Jesus, irmãos. Você quer ser salvo? Você quer ser restaurado? Você quer ser curado? Você quer experimentar de Cristo? Não tenha a postura de quem está paralisado espiritualmente. A postura é: mas aquela igreja que eu ia era tão difícil lá. Aquele pastor era assim. Aqueles irmãos não me ajudavam a ir para o tanque para ser curado. Aquele outro, a minha esposa, o meu marido. Quem mais você quer culpar? Faz uma lista. Quando ela encerrar, volta para Jesus. Para de culpar as pessoas. Para de culpar as circunstâncias. Olha para Ele, porque Ele está te perguntando hoje: você quer ser curado? Sabe? Deus colocou algo no meu coração hoje. Nós não somos uma igreja perfeita. Nós não somos uma igreja perfeita. Mas nós temos um Deus perfeito. E nós somos aperfeiçoados na perfeição dele, dia após dia. Sabe? E o mais interessante, eu gosto de falar isso. O dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela. Você pode estragá-la. Sabe, nós precisamos aprender mais de Jesus. Nós precisamos aprender mais dele. E nessa manhã ele tem para nós, então, cura. 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 Isso é um milagre extraordinário, irmãos.
38 anos paralisado. Mas isso tem a ver com a sua fé também. Talvez a sua fé está paralisada há muito tempo e você está aqui hoje. E o Senhor está restaurando a sua fé. Talvez você está desvinculado do corpo e o Senhor está te conectando novamente aqui. Talvez você estava lá fora, andando por caminhos áridos, secos. E o Senhor está te trazendo nessa manhã aqui para te conectar novamente no lugar que Ele tem para você. Sabe quantos paralíticos nós temos hoje? Você quer ver um sinal de um paralítico? O paralítico respondeu o que para Jesus? Senhor, essa circunstância não me deixa ser curado. Aquela outra circunstância não me ajuda a ser curado. Os paralíticos são aqueles que exaltam as circunstâncias e não exaltam o Senhor. Os paralíticos são aqueles que dão mais valor às circunstâncias do que ao Senhor. Não seja um paralítico espiritual. Olhe para Ele, ouça dEle, porque Ele vai falar para você, seja curado. Levanta-te, toma o seu leito e anda. Essa foi a palavra que Jesus disse para ele. Jesus não deu nem importância para o que ele estava falando. Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Ele falou nada, ele só exaltou a circunstância. E Jesus ignorou a resposta dele e falou, levanta e anda. Toma o seu leito e anda. Sabe, nessa manhã, o Senhor vai pegar aquelas circunstâncias que têm dominado sobre a sua vida e vai fazer você dominar sobre essas circunstâncias. Ele vai te dar autoridade sobre aquilo que te domina. Vocês estão comigo, irmãos? Aleluia. Próximo milagre. A primeira pesca maravilhosa. Quantos gostam de pescar aqui? Eu gosto de pescar. Se você for pescar, é pecado não chamar o pastor. A primeira pesca maravilhosa está lá em Lucas capítulo 5, verso 1 ao 11. Eu não vou ler aqui pelo tempo, mas acredite em mim, está lá. Leia depois em casa. Mas eu vou contar para você. Jesus estava apertado pela multidão e ele estava num lugar onde tinha um barco. Por um acaso esse barco era do apóstolo Pedro. Pedro e João eram sócios de uma empresa de pescaria. E aí Jesus fala para ele, olha, afasta o barco um pouco, deixa eu subir no barco e eu vou pregar para as pessoas. E a Bíblia fala que ele afastou o barco, Jesus já estava dentro e começou a pregar. Mas o mais interessante vai vir agora. Ao encerrar a pregação dele, ele vira para Pedro e fala, Pedro, pega a rede, vá no lugar mais fundo e lance a rede ao mar. Pedro vira para ele, assim como aquele que estava paralisado, e fala, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Nem um candiru, para quem conhece. Irmãos, eu amo pescar. Eu já fui em pescarias que eu não peguei nada. É frustrante. É frustrante, porque você sai de casa falando assim, eu vou pegar o maior peixe. Eu vou ser aquele que vou pegar o maior peixe. Você volta da pescaria sem nada. E aí a sua esposa te pergunta, e aí, amor, como é que foi? Amor, puxou, deu uma fisgada forte, mas não sei o que aconteceu. Pedro estava nessa situação, e no caso de Pedro, ele vivia pela pescaria. Ele precisava de provisão. Quantos precisam de provisão aqui hoje? Você está no lugar certo. Pedro precisava de provisão. E ele pegou e falou para Jesus, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Talvez você trabalhou a semana inteira e não rendeu nada. Você trabalhou o mês inteiro e não rendeu nada. Mas o bom é que ele teve uma resposta melhor. Ele falou o seguinte, por causa da tua palavra, nós vamos lançar as redes. Sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E eles foram para o mais fundo, lançaram a rede. E a Bíblia diz que eles tiveram uma pesca maravilhosa, a ponto das redes começarem a rebentar de tanto peixe.
E tinha um barco do vizinho do lado. E ele chamou o barco do vizinho do lado para ajudá-lo a subir essa rede. A Bíblia fala que os barcos quase afundaram com o peso dos peixes que eles pegaram. O que é isso, irmãos? Aleluia. Esse é Jesus, amém? Esse é o Jesus que eu conheço. Esse é o Jesus que eu quero que você conheça, se você não conhece ainda. Esse é o Jesus que eu quero que você experimente, se você não experimentou dele ainda. Sabe, é aquele que te leva a uma abundância tão grande que você tem que chamar os amigos do lado para poder te ajudar. Deus está te abençoando tanto que você não dá conta de segurar o que Ele está te dando. Você vai ter que chamar mais gente para te ajudar. E eles vão ser abençoados também através da sua vida. Sabe? Muitos trabalham a semana inteira, irmãos. E não produzem nada. Mas uma palavra do Senhor na sua vida pode fazer ter recurso para o ano inteiro. É impressionante como Jesus age. Dependa dele. É melhor você depender dele do que das pessoas. É melhor você depender dele do que do patrão que te prometeu e não te chamou. É melhor você depender dele do negócio que você sabia que ia dar certo e deu errado. É melhor você depender dele do que qualquer coisa da sua vida. Dependa dele. Porque dele vem a sua provisão. Sabe, é melhor você depender dele do que daquele negócio que vendeu, no final a pessoa mudou e não quer mais. Dependa de Jesus. Porque Ele pode te levar a encontrar uma pessoa que você vai vender e essa pessoa comprar o que você não vendeu o ano inteiro. Uma ligação pode te abençoar mais do que 200 ligações que você recebeu. Uma ligação que Jesus mandar pode te abençoar mais do que 200 ligações que você recebeu. Sabe, exerça sua fé aqui nessa manhã. Experimente a provisão que Ele dá. Quarto milagre. Purificação de um leproso. No Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que aquele que fosse leproso, já ouviu falar de hanseníase? É a mesma coisa que a lepra. Lepra é algo que é do inferno. A lepra, ela vai causando feridas na sua pele. E na medida que ela vai tomando conta do seu corpo, alguns membros, principalmente as pontas, né, os dedos do pé, eles vão se perdendo, vão apodrecendo e vão caindo. Nariz vai caindo. As coisas que estão debaixo de uma lepra vão se perdendo. E a Bíblia diz então que existia um leproso, lá em Mateus capítulo 8, do verso 2 ao 4. E esse leproso, no Antigo Testamento o leproso, ele era afastado do meio social. Ele não poderia viver nas cidades. O leproso, olha aqui para mim. O leproso, ele não podia ter contato com a família. Então vamos pôr um exemplo aqui para você entender melhor. Você acabou de casar hoje. 3 meses depois, sua esposa engravidou. No 4º mês, você foi diagnosticado com lepra. A partir daquele momento, você é afastado da sua família. Você é afastado da sua casa. Você é afastado da cidade que você mora. E você é colocado num lugar separado do povo, da comunidade. Seu filho nasceu. Você não pode tocar no seu filho. Você não pode abraçar o seu filho. Você não pode tocar a sua esposa e você também não pode abraçar a sua esposa. Você não pode estar no meio de pessoas, porque se você encostar alguém, as pessoas vão apedrejar você e você vai morrer. Esse era o leproso daquela época. E o lepra na Bíblia fala de pecado. Lepra produz insensibilidade. Você se torna insensível diante de Deus. E o interessante aqui agora. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se, com o rosto em terra, e rogou-lhe: se quiseres, podes me purificar. Imagina a cena, irmãos. Vamos supor que esse cara está leproso aqui há 20 anos.
20 anos sem abraçar o filhinho dele que ele ama. 20 anos sem tocar na esposa. 20 anos longe dos amigos. 20 anos longe, separado do povo. Mas ele vê Jesus. E a esperança no coração dele reacende. Ele olha para Jesus e a fé no coração dele acende. E ele vai em direção a Jesus. E ele fala, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Sabe, nessa manhã o Senhor quer restaurar você. Nessa manhã o Senhor quer transformar a sua vida. Nessa manhã Ele quer. Fala assim comigo. O Senhor Jesus quer. Olha só que interessante. A resposta de Jesus. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra deixou. Que milagre maravilhoso, irmãos. Primeira coisa que a gente vê aqui que Jesus quer. A segunda coisa é que ninguém poderia encostar no leproso. Ninguém poderia pegar no leproso. Ninguém. Se você encostasse no leproso, você também tinha que ser excluído do meio social. A Bíblia fala que Jesus tocou nele. Para alguém que não recebeu o toque, vamos supor, há 20 anos. Para alguém que não recebeu um toque há 20 anos. A primeira coisa que Jesus fez foi tocar nele. A segunda coisa que ele fez foi liberar a palavra. Sabe, nessa manhã, o Senhor quer tocar em você. E o toque dele te cura. Cura a sua alma. Cura os seus sentimentos, as suas emoções. Mas a palavra dele vai curar o seu corpo. Vai curar você de qualquer enfermidade. Seja ela qual for. Querem ouvir mais um milagre? Próximo milagre. A ressurreição da filha de Jairo. Só para você imaginar a cena aqui comigo agora. Eu não vou ler, mas olha aqui para mim. Já viu falar naquele desenho O Mundo de Bob? Vai fazendo igual o Bob agora. Vai gerando agora a imagem na sua mente. Jairo tinha uma filhinha. E a Bíblia fala, olha aqui para mim, que ele vendo o Senhor, ele foi lá e pediu para ele ir lá orar com ela. No meio do caminho, ele descobre que a filha morreu. Mas antes, Jesus já tinha falado, eu vou com você. E é o único momento que a Bíblia fala que tem Jesus seguindo alguém. Jesus está seguindo lá, Jairo. Se você está passando por uma situação de morte hoje, Jesus está te seguindo para te livrar dessa situação de morte. Interessante que ele continua então a andar, a caminhar, e no meio desse processo um monte de gente aparece, e Jesus cura, e Jesus sara, e Jesus transforma, e Jesus salva. E você poderia pensar, não, mas se acabar o poder de Jesus, como é que ele vai salvar minha filha? E no meio do processo, então, a filha morta, já, Jesus fala para ele, não temas. Não temas. Não tenha medo. Não duvide. E hoje eu te digo, não temas. Não sei o que você está passando, qual situação de morte você está vivendo. Não temas. Não tenha medo. Não duvide. Exalta o Senhor agora. E a Bíblia fala então que ele chegou na casa onde a filha estava morta. E a Bíblia fala da cena que estava acontecendo ali. A Bíblia fala que tinha gente chorando, lamentando. E, irmãos, imagina a cena. Tem um caixão agora na casa. Tem uma menininha morta. E tem um monte de gente chorando, lamentando. E Jesus chega com o pai e mais uns discípulos. E a Bíblia fala o seguinte, que esse povo que estava chorando, Jesus se virou para ele e falou, olha, não chore, porque a menina vai viver. O povo começou a rir. Estava tudo chorando, agora o povo começou a rir. E falou, esse cara é doido. O que ele está falando? A menina já morreu. Parece até que tem dupla personalidade, né? Está chorando aqui, de repente...
E aí a Bíblia diz que Jesus entrou para o quarto, tocou na menina. E a Bíblia fala que nenhum judeu poderia tocar em morto. Jesus tocou na menina. E a menina levantou da cama. Irmãos, esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Jesus que eu vivo. Tocou na menina e a menina levantou da cama. Se existe alguma área da sua vida que está morta, Jesus vai tocar nela nessa manhã. E vai gerar vida. Sabe? Assim como a Bíblia falava para não tocar em leprosos, a Bíblia também falava para não tocar em mortos. Mas até a morte, na presença do Deus vivo, ela salta para a vida. É impressionante. Impressionante. Sabe, esses são os milagres que Jesus fez. É o milagre da restauração da família. É o milagre da remoção da insensibilidade, curando o leproso. É o milagre da ressurreição de áreas mortas na sua vida. O Senhor Jesus está aqui para fazer milagres hoje. Milagre de provisão. Quantos precisam de provisão? Ele está aqui para fazer provisão. Ele está aqui para transformar aquilo que é morte em vida. Ele está aqui para curar aquilo que é enfermidade. Ele está aqui para transformar qualquer área da sua vida. E basta apenas uma palavra. Uma palavra sequer. Uma palavra, uma só, é o suficiente para Ele. Um coração aberto nessa manhã tem poder para receber o milagre de Jesus. Para encerrar, eu vou te falar do maior milagre. O maior milagre que Jesus fez é o milagre da cruz. Fala assim, milagre da cruz. Esse é o maior milagre que Jesus fez. A Bíblia fala então que ele era sem pecado. Nele não havia pecado, nele não havia falta. Mas a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção, todos que estão me olhando, pecaram. Todos vocês. Eu pequei, nós pecamos e precisamos e carecemos. Somos carentes, necessitados, pobres da glória de Deus. E a Bíblia fala que Jesus vai fazer justiça. Ele foi conduzido para um madeiro, para uma cruz. O Filho de Deus, o Deus vivo, agora está tomando o meu lugar e o seu lugar. Ele pecou? Vocês pecaram? Nós pecamos? Então Deus agora está fazendo o seguinte: eu vou colocar o Cordeiro no seu lugar, para que agora a santidade dele passe para vocês. E o pecado de vocês passe para ele lá na cruz. Naquele momento, a Bíblia diz que ele foi enfermado, que ele recebeu enfermidades, porque o seu corpo enfermo, hoje, foi curado lá na cruz do Calvário. A enfermidade, então, ela não pode estar em dois lugares. Ou ela está na cruz, ou ela está no seu corpo. Você decide no que você quer acreditar. E aí acontece que esse Cordeiro Santo, sem pecado, está aqui na cruz. E a Bíblia fala que naquele momento, por volta do meio-dia, ele se enfermou e se fez pecado no nosso lugar. E os céus se transformaram em trevas. O dia, no mais claro do dia, se transformou em trevas. Do meio-dia às 3, a Bíblia fala que houve trevas. Porque nesse momento, ele estava recebendo o meu pecado e o seu pecado. Esse é um milagre da salvação. Você pecou, eu pequei. Quem recebe a punição é Jesus. Eu e você merecíamos morrer, mas ele morre no nosso lugar. A partir desse momento que você crer nisso, a sua vida e a minha vida agora estão reconciliadas com Deus. E a palavra de Deus nos garante o seguinte: não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa.
Quantos aqui são casados? Levanta a mão aí. Muita gente, glória a Deus. Quantos aqui querem casar? Deixa eu ver. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer uns casamentos aqui na igreja, hein, irmãos? Aleluia. Levanta a mão para o povo te ver, para o solteiro te ver. Aleluia. Aleluia. Eu lembro quando eu estava conhecendo a minha esposa. Quando você está conhecendo a sua esposa ou o seu marido, você é cheio de cuidados. Lá em Goiás, em Goiânia, de onde eu sou, nós temos um lugar lá chamado Pit Dog. Os goianos sabem o que é isso. É um lugar onde faz um sanduíche. Ótimo, excelente. E eles colocam milho no sanduíche. E batata palha. E você vai comer aquele troço com maionese. Aleluia. Vocês estão com fome aí, gente? Olha para cá, olha para cá. Não se perde da comida não, olha para cá. Você vai mordendo aquele negócio na frente da pessoa que você está conhecendo. Aquilo começa a cair para tudo quanto é lado. E você quer mostrar que você é um homem educado, um homem que sabe se portar diante das situações. E aí você pega e arranca todo o milho, toda a batata que você ama comer, põe no prato para não cair, para você impressionar a irmã. Mas aí depois começa a conhecer e começa a relacionar e trocar mensagem, a orar, e a coisa vai avançando, e aí você percebe que está despertando algo, está amando, e aí você fala, não tem jeito, eu tenho que casar com essa moça. E ela também decidiu isso. Aí você vai comer sanduíche de novo. Aí você deixa cair batata palha, você deixa cair o milho, porque agora já está decidido, nós vamos casar. É ou não é assim, gente? Eu dei o exemplo do sanduíche. Talvez o seu foi outra coisa. Esse é o meu. Mas é assim. Muitas vezes você quer impressionar, não é verdade? Para tentar conquistar, não é verdade? E nós temos um medo terrível de nos mostrar. Nós temos um medo terrível de nos mostrar de fato quem nós somos para as pessoas. Só acontece comigo, irmão? Ah, ok. Não estou sozinho. Aleluia. Então, muitas vezes você quer ficar se guardando em algumas áreas para você não se expor. Porque você fica preso ao que as pessoas pensam a seu respeito. E muitas vezes é verdade mesmo. E você precisa ser transformado naquela área. Por que eu estou te contando isso? Porque a Bíblia diz que ainda quando você e eu éramos pecadores, Deus te amou. Sabe, você pode esconder da sua esposa, você pode esconder do seu relacionamento quem você é, mas de Deus você não esconde. E Ele sabe muito bem quem é você, e sabe muito bem quem sou eu. E assim mesmo Ele decidiu, quando você era pecador, quando você ainda tinha falhas, e quando você ainda cometia pecados, e hoje também você comete pecados, Ele te amou. A ponto de morrer por você e por mim naquela cruz. Sabe o dia que você vai poder experimentar do amor completo de Deus? O dia que você tiver revelação que Ele te conhece profundamente. Vou te dar um último exemplo para a gente orar. A Bíblia fala que tinha uma mulher numa fonte. Ela já tinha sido casada por diversas vezes. E ela estava ao meio-dia tirando água, porque ela tinha vergonha das outras mulheres que iam lá de manhãzinha e à noite. E a Bíblia fala que Jesus estava ali. E Jesus falou para ela, me dá um copo d'água, me dá um pouco dessa água aí. Olha para cá. E a Bíblia fala então que ela falou, como que o Senhor, sendo judeu, e eu samaritana, o Senhor me pede água? E Jesus respondeu para ela, se você soubesse quem está te pedindo água, você é que me pediria água. E a água que eu te der, você nunca mais
vai ter sede. Olha aqui para mim. Até aquele momento, a mulher ainda não sabia que Jesus sabia quem ela era. E aí ela fala: Senhor, eu quero dessa água. E Jesus vira para ela e fala: vai lá e chama o seu marido e vem cá. E ele pega e fala, e ela pega e fala: Senhor, mas eu não tenho marido, porque eu já tive mais de 5. Desculpa. Ela falou: não tem marido. E Jesus falou para ela: bem falaste. Você não tem marido, porque você já teve mais de 5. E esse que você tem agora, você só está amaziada. Não é o seu marido. A partir daquele momento, a Bíblia fala que ela reconheceu que ele era um homem de Deus, que ele era o Messias. Ela deixou o seu cântaro e foi na cidade pregar. Mas só aconteceu isso quando ela entendeu que ele já sabia quem ela era. Você vai poder experimentar da plenitude de Deus quando você entender que ele já sabe quem você é. Vamos ficar de pé? Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sabe, nessa manhã, se você quer ser salvo da ira, seja justificado pelo sangue do Cordeiro. Pastor, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso ser restaurado na minha família, que foi o primeiro milagre que você disse? Como que eu posso receber provisão na minha casa? Como que eu posso ser curado da minha insensibilidade? Ou ser curado da minha paralisia espiritual? Só existe uma forma, só existe uma maneira, só existe um caminho, só existe uma verdade: Jesus. O maior de todos os milagres que você pode receber hoje se chama Jesus. O maior de todos os milagres para você receber hoje, a palavra de Deus diz: aquele que confessar, fala assim comigo, aquele que confessar com a boca e crer no coração que Jesus Cristo é o Messias, será salvo. Esse é o maior milagre de todos. E se esse sendo o maior milagre de todos, que ele já operou naquela cruz por nós, o que dirá dos outros? Então, se você quer experimentar disso hoje, se você está fora do corpo de Cristo, se você está sem comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, se você está desviado do caminho de Deus, se você ainda não conheceu o Senhor Jesus Cristo, eu quero te desafiar a fazer uma oração comigo nessa manhã. Feche os seus olhos e repita após mim. Fala assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu preciso desesperadamente de Ti, da Tua graça, do Teu favor. Senhor Jesus, me salva nessa manhã. Eu Te entrego a minha vida, pois eu reconheço que só o Senhor pode salvar, porque o Senhor morreu por mim, pelos meus pecados, naquela cruz. Hoje mesmo, eu recebo o milagre da salvação e, acompanhado dele, todos os outros milagres que o Senhor pode fazer na minha vida. Senhor Jesus, eu quero nessa manhã ser salvo pelo Teu poder, pela Tua palavra e pela Tua obra, em o nome de Jesus.